Tendo em vista que o câncer de cólon é o terceiro mais incidente no Brasil, tem uma proporção mais ou menos entre 21 a 22 mil homens e 23 mil a 24 mil mulheres por ano, ele torna-se muito importante o cuidado de saúde pública na sua investigação. E geralmente os pacientes, eles menosprezam sintomas. Então muitas vezes você tem alguns pacientes já iniciando com sintomas como, por exemplo, alteração do hábito intestinal. Quando a gente fala em alteração do hábito intestinal, não é necessariamente só a pessoa parar de evacuar, parar de ter um incômodo para soltar gases, mas é observar o ritmo intestinal. Isso é peculiar. Tem pessoas que têm a constipação, ou seja, a pessoa às vezes demora 2, 3 dias para ir ao banheiro, e isso é a frequência normal dessa pessoa. Tem pessoas que vão mais de uma vez ao dia no banheiro, Tem pessoas que todo dia ao acordarem a primeira coisa é ir ao banheiro evacuar. E tem pessoas que fazem uma vez ao dia. Então, cada um tem seu ritmo intestinal, que a gente não pode menosprezar sintomas que o nosso corpo está apresentando. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que geralmente é todo dia, ela passa a demorar 3, 4 dias, a consistência das fezes muda de aspecto, a pessoa tem que fazer esforços para evacuar. Muitas vezes esse paciente já chega tendo que tomar laxante algum tempo para procurar o atendimento médico. Junto a isso, você tem a alteração da cor das fezes. Muitas vezes você pode ter as fezes enegrecidas, com aspecto que a gente chama de borra de café, onde você tem presença de sangue digerido nessas fezes, ou até sangue vivo. E todos esses são sintomas importantes que a gente deve levar em consideração. Muitas vezes também você tem a presença de cólicas associadas. A pessoa come, fica inchada, faz uma digestão difícil, aquela digestão que era mais rápida, ela está demorando mais, fica rotando, demora para processar o alimento, diminui o apetite junto a isso. Pode ainda também ter associação com a hiporexia, ou seja, a pessoa não tem muita fome, começa a ter uma perda de peso sem associação com dieta, com nenhuma programação. Muitas vezes, muitos gases. Tem daquelas pessoas que elas têm que ir muitas vezes ao banheiro para fazer pouca quantidade. Isso tudo são sintomas e sinais que demonstram que tem algo que não está certo com o nosso organismo, com a sua digestão, o processo de formação das fezes. Então isso pode sim ser sintomas de que tem alguma presença de um tumor no intestino, que alguma coisa não está bem. Por isso que a gente fica frisando tanto a questão da necessidade de realização de exame de acompanhamento. Entre esses exames, não só ele, mas a colonoscopia, ela faz parte do arsenal de exames que a gente vai fazer para avaliação, em que você vai conseguir estudar a luz desse órgão, Você vai conseguir estudar o intestino todo por dentro. É óbvio que existe um preparo com medicação para que limpe esse intestino e para que você consiga avaliar se há presença de pólipo, se há algum tumor. A única forma da gente prevenir realmente esses casos de evolução para um câncer de intestino é a colonoscopia precoce, que a gente orienta geralmente a partir dos 45 anos, que são as novas diretrizes. Obviamente, você tem que avaliar seu histórico familiar. Existe histórico de câncer na família? Seu pai, tio, primo, mãe teve? Você vai fazer 10 anos antes o diagnóstico dos seus pais, parentes mais próximos, que aí você está prevenindo que essa doença surja, E existe também a tomografia, que a gente vai fazer com parte do estadiamento. Tem alguns marcadores também que são realizados no exame de sangue. Tudo isso de maneira a prevenir. Mas é muito importante, eu sempre falo para o paciente, conheça seu organismo, conheça seu hábito, seu funcionamento. Lógico, você tem uma alteração na sua dieta, você foi, por exemplo, para um churrasco, exagerou um pouco no refrigerante, no suco, na sobremesa, é óbvio que você não vai ter o seu intestino regulado da forma que ele está durante a semana. Então, você pode ter, às vezes, diarreia associada, você pode evacuar um pouco mais frequente, mas não é o normal. O normal é a sua rotina. Se a sua rotina ela é alterada por algum motivo, essa alteração demora alguns dias a melhorar ou não melhora, é a hora de você procurar uma avaliação com o especialista. Ele pode tirar suas dúvidas, pedir alguns exames que vão te auxiliar. Não necessariamente a alteração de hábito intestinal vai ser um tumor de intestino, um câncer de intestino, mas é muito sugestivo. Qualquer alteração de hábito intestinal, como eu falei anteriormente, na frequência, no comportamento, pode muitas vezes estar relacionado sim a um tumor de intestino. E isso merece ser avaliado, merece ser pesquisado com um especialista.